Eu vou passar rápido, vou direto ao que interessa, tá? Essa parte é diferente, né? Ela é mais moderna. Ela tem alguns aspectos interessantes também. De vez em quando tem algumas voltas, né? Na geopolítica clássica, mas ela é bem diferente. Tem uma roupagem diferente. Vamos lá, vamos já. Não tem outro jeito. A escola alemã, então, ela era aquela escola determinista, né? Onde o ambiente determinava o processo civilizatório, determinismo geográfico, já caiu em prova. A escola francesa, principalmente a que surgiu na década de 70, como eu falei, depois que se passaram 30 anos, né, do fim da Segunda Guerra Mundial, começou-se a falar em geopolítica de novo, na França. Revista Heródoto, né, já caiu em prova, de Yves Lacoste. Né, começa na França o assunto a ser retomado, sob uma nova roupagem, diferente. Abandona-se a geografia, a importância de conquistar territórios, até porque em termos de globalização o território perde força, perde importância, né? E o fator político começa a ser preponderante. Né? Aí, na verdade, já caiu isso aqui em prova. A escola determinista, a francesa é possibilista, mas na verdade cada estado tem a sua. O Vicentino deixa isso bem claro lá. São os tipos de escolas geopolíticas. Vamos falar sobre os economistas, né? Tem dois caras que acham que a guerra agora, a guerra contemporânea, não é mais por território, a guerra é econômica, né? Por exemplo, Estados Unidos e China estão em guerra, estão numa luta econômica pelo poderio, pela conquista do poder mundial. Uma visão diferente, não é mais poder militar contra poder militar, poder econômico contra poder econômico, certo? Então as guerras militares são substituídos por conflitos econômicos. Lute de luta econômica, certo? Litvak. A guerra está incorporada às regras do comércio. O Estado não tem mais um papel importante. O negócio agora são os organismos internacionais. É a ONU, é a Organização Mundial do Comércio. Né? O Tratado de Westfália, o que aconteceu aqui em Kosovo? Né? Isso aqui é aquele tratado de soberania dos Estados. Ou seja, o que acontece dentro de um território é problema do Estado, nem tem nada a ver com isso. Em Kosovo, a ONU, com a roupagem da OTAN, cagou para essa porra. Ele foi lá em prol dos direitos humanos para evitar o genocídio que os sérvios estavam fazendo contra os bósnios, não é isso? Então cagou-se com o Tratado de Westfália. O Estado perdeu a sua soberania. O Estado perdeu o seu papel central nas relações internacionais. Né? Em prol dos direitos humanos, se invadia o Estado perde força. O inimigo agora é o rival comercial. E o objetivo da guerra é conquistar mercados. Litvak, luta econômica. O segundo cara que fala sobre essa guerra econômica é o Furov. Furov caiu ano passado. Com certeza deve estar aí no outro slide, né? Furov com TH, que significa F, né? Tem o som de F no inglês, né? Lester Furov. Repara que a cabeleira dele é igual a da Dilma. Né? Igual a da Dilma. E a Dilma e a Kirchner aqui, ó, beleza, né? Não existe luta econômica, existe cooperação econômica. O Litvak está errado. O Litvak falou em luta, em competição. Não, dá pra gente cooperar, dá pra gente ser amiguinho. Dá para Brasil e Argentina cooperarem entre si, ao invés de competir, que foi o que o Litvak falou. Dá para jogar frescobol, ao invés de jogar tênis, onde o objetivo do tênis é você fuder o adversário. É você botar aquela bola, botar ele para correr até tomar. Já no frescobol, embora o objetivo que a rodinha pega, desculpa, Tatiana, desculpa. Mas o objetivo real aqui, o ideal, é a bolinha não cair. O real é a bola cair. Bom, mas a ideia é essa, sabe? Certo? Isso aqui é um jargão antigo, né? Uma comparação antiga. Vocês devem conhecer. Disputa entre três centros de poder. E aqui o Furov furou feio e já caiu em prova em que ele errou. Né? Ele achou que o Japão seria um desses centros de poder. E ignorou completamente a China. Né?
Enquanto outros caras, como o Spikeman, né, previram que a China seria uma grande potência da trabalho, o Furrow ignorou, seria considerado um grande erro. A questão é concorrer e associar, não é destruir. Né? A expansão do Estado é positivo para o Brasil, quer que a Argentina prospere, porque ela vai comprar mais produtos do Brasil e vice-versa. A Argentina quer que o Brasil prospere. Não tem esse negócio de Pelé, Maradona e por aí vai. O negócio é cooperar. E aí, tá? Mas essa é a diferença de Furrow com a Luttwak, e foram os dois que falaram sobre isso. O Furrow tem mais. Não apareceu por 2016. O Furrow, né, ele visualizou o seguinte: olha só, o que está acontecendo é que existem placas tectônicas provocando terremotos no capitalismo. O capitalismo mundial está em xeque, ele está instável. O mundo está migrando do socialismo para o capitalismo. A União Soviética está cada vez mais capitalizada. A China está caminhando para o capitalismo também. Não se pode dizer que a China hoje é socialista. A Coreia do Norte ainda está socialista. E por aí vai. Mas isso aqui seria uma placa tectônica. A outra seria a globalização, em pleno andamento, provocando atrito no capitalismo. Os estados estão tendo que se adaptar à globalização. As tecnologias estão deixando os recursos naturais em segundo plano. Não importa mais o recurso natural. O que importa é o conhecimento. É eu dominar conhecimento. Conhecimento é poder. Enquanto Ratzel, aqui, o espaço era poder. O mundo está deixando de ter aquela potência hegemônica. Você deve se lembrar que os Estados Unidos, na década de 90, era a grande potência hegemônica. O mundo está caminhando com uma multipolaridade. Os Estados Unidos já não é mais o que era. Está aparecendo China, a Alemanha cada vez mais forte, outras potências. O mundo está caminhando, voltando para uma multipolaridade. Né? E a população está envelhecendo e está tendo um grande fluxo migratório dos estados mais pobres para os mais desenvolvidos. Isso também é uma baita de uma placa tectônica. Outros compraram essa ideia. Mas Furrow, o T, né, de terremoto, está dentro da teoria dele, dessas 5 placas tectônicas, quando ele falou sobre o futuro do capitalismo. O único perigo do capitalismo é ele mesmo. E isso é a mais pura realidade dele, é muito triste, né? No capitalismo, o grande problema do capitalismo é que os ricos vão ficando cada vez mais ricos e os pobres vão ficando cada vez mais pobres. Né? Alguns conseguem a ascensão econômica ao longo das suas vidas, mas é muito difícil. Né? O que acontece, na verdade, é que os ricos ficam cada vez mais ricos, com mais capital, e os pobres cada vez mais pobres. Ou seja, o capitalismo ele tem que mudar para sobreviver, porque uma hora, até quando os mais pobres aceitarão isso? E nós não vamos passar por uma nova Revolução Francesa da vida, uma outra esfera, uma outra dimensão. Até quando os mais pobres vão aceitar ver um Joesley Batista da vida aí ganhando dinheiro com a delação premiada que ele fez, ganhando 2 vezes, vendendo as ações da empresa dele, que ele sabia que iam cair, né? E comprando dólar que ele sabia que ia subir. 30 pontos. Os megablocos. Então, Luttwak Furrow. Economia, certo? Economia. Aí tem os megablocos. Os megablocos foram surgindo naturalmente. O Furrow já tinha falado daqueles centros do poder econômico. Só furou no Japão. Né? Mas os 3 blocos. E realmente começaram a surgir no mundo blocos econômicos. E tudo quanto era lugar. O mais nítido, o primeiro, né, foi a União Europeia. Não tem um pai, não tem um dono, isso aqui foi surgindo espontaneamente. E talvez aí esteja o asterisco da ideia, né, a importância da ideia. Não tem um pai, pode ser verdade, está surgindo naturalmente, mas é muito questionável se vai ter futuro. Começaram a surgir os blocos, NAFTA, ALCA, Mercosul, tudo que é lugar. E a União Europeia fazendo esse grande movimento. Aí a grande questão é essa aqui. Será que os Estados-nação vão ser substituídos por esses megablocos? Será que o Mercosul, isso é Ratzel Purim, seria o Mercosul virar um Estado? A ALCA virar um Estado.
os diversos países da União Europeia, a União Europeia virar um Estado. Isso é aquele surgimento do Estado único, meio que sem guerra, né? Ratzel falava que isso aí seria na porrada. Mas e será que isso está acontecendo? Será que o que Ratzel falou está acontecendo sem guerra? Será que os continentes vão virar países? Né? Será que o que está acontecendo na Europa vai acontecer no resto do mundo? Né? A Europa é interessante, o que está acontecendo na União Europeia é muito avançado mesmo. Ele já tem bandeira. A União Europeia tem bandeira. A União Europeia tem presidente. Existe um presidente da União Europeia. A União Europeia tem tribunais. Tribunais com leis que valem para toda a Europa. Tem parlamento. Cada membro da União Europeia, cada país tem um senador na União Europeia. Né? Tem Banco Central Europeu. Ou seja, o poder econômico começa a se consolidar. Né? Tentaram aprovar uma Constituição Europeia. Tentaram, alguns anos atrás, não conseguiram. Ou seja, não existe uma união política. Mas a impressão que fica é que está caminhando nessa direção. Da Europa virar um Estado. Ratzel, adaptaram, sem guerra. Isso está acontecendo aqui na América do Sul também. Criaram o Mercosul, que era só assunto econômico, né? Mas virou o Unasul, que já trata de assuntos políticos. Tem a OEA também, uma zona. Tem a OEA também, né? Criaram um Conselho de Segurança. Conselho de Segurança para tratar de assuntos de defesa, assuntos militares. Já se fala em comprar o mesmo tipo de equipamento. Já se fala na OTAS, Organização do Tratado do Atlântico Sul. Seria semelhante à OTAN. Certo? Existe uma hegemonia de pensamento grande na América do Sul. Por exemplo, a América do Sul é proibido produzir armas nucleares. Assinado por todos os países da América Latina. Assinado. Ninguém quer saber de arma nuclear. Pode mudar de ideia, mas está dando a ideia de que isso aí não é de agarrar, não. Alguma coisa está acontecendo. Né? Há controvérsias. O próprio Vicentini discorda. Ele acha que esses megablocos são somente a forma como a globalização avança. Não são uma nova divisão do mundo, e essa união político-militar da União Europeia ainda não está definida. E é verdade, tanto é verdade, que o Reino Unido está saindo da União Europeia. Já disse que não quer, aí talvez volte. O Reino Unido não, a Inglaterra, né? Porque a Irlanda já disse que quer ficar. Aí a Escócia aproveitou, eu quero ser independente. Aí começa a zona. Né? Ou seja, são as fronteiras dinâmicas. Lei das fronteiras dinâmicas. Não está definido. Está evoluindo, está flutuando. Não se sabe em que direção isso vai tomar. Mas que tem alguma coisa acontecendo aí, tem. Aí vem os pessimistas, né? Que são a teoria do sistema mundo. Né? O Wallerstein caiu ano passado. Né? Existe um ator mais importante que os estados e que os megablocos. É o mundo. Né? A visão ela tem que ser global. Não tem que prestar atenção em estado. O foco da análise não é o estado, não é os megablocos. É o mundo todo. É o sistema mundo. É o elemento-chave para a análise das relações de poder. Caiu um associado de coluna lá no Wallerstein. Isso aí. O alicerce do capitalismo é cruel, por isso que eles são os pessimistas. Os adeptos desse sistema mundo são pessimistas. Os globalizadores, os adeptos da globalização, são otimistas. Né? Eles acham que essa desigualdade hierárquica entre os estados é cruel. É a realidade atual do capitalismo. Existe um centro que produz e uma periferia que fornece matéria-prima. O Brasil, a China e a Índia estão no meio, numa semi-periferia que fornece e produz alguma coisa. Mas a desigualdade entre os estados é gritante nesse sistema mundo. Wallerstein. O outro cara dessa teoria é o Taylor. Ele talhou o sistema mundo do Wallerstein. Ele falou o seguinte: olha só, tudo bem, você está certíssimo. Existe a visão global, a visão do mundo como um todo, existe a visão dos estados, mas existe um local urbano,
onde ficam os estados e onde ficam os municípios, as cidades. E é aqui que essas desigualdades são sentidas na pele. As experiências cruéis do capitalismo estão sendo vividas aqui. Não dá para ficar analisando o mundo, não vai se chegar a conclusão nenhuma da realidade que está acontecendo aqui. A ênfase tem que ser nesse sistema mundo, mas a chave analítica não é o sistema mundo, é o local urbano. Para Taylor, as cidades mundiais que são o foco da análise. É aqui que o homem vai encontrar o caminho para o futuro. Taylor, a globalização, os positivistas, aqueles que veem a coisa sob uma outra ótica, né? De que a globalização ela é positiva. O capitalismo está avançando. Né? ênfase do global, semelhança, né? Com o sistema mundo. Também ênfase do global. Vamos lá. O Estado cada vez mais fraco, liberalismo. A diferença. Vamos ver o lado positivo. A globalização vai dar certo. O que está acontecendo agora é momentâneo. Tudo bem, os pobres estão ficando mais pobres, os ricos estão ficando mais ricos, mas tem uma classe média surgindo aí, que já está em melhores condições do que a mais pobre, e está cada vez maior. Vai dar certo, só precisamos de um pouco mais de tempo. Precisamos aprimorar as regras de comércio, as leis e por aí vai. Eles têm uma visão positiva da globalização. Né? Eles acreditam, por exemplo, na primavera árabe, né, que começou a acontecer no Egito, não é isso? Depois ela se espalhou para a Líbia. Né? Eles acreditam que a democracia liberal, né, ela vai se expandir pelo mundo, né? E com isso os mercados vão melhorar, vão cooperar, por aí vai dar certo. Né? O sistema mundo vai dar certo. Os mercados vão depender cada vez mais uns dos outros. Então o mercado mundial, né, vai ser mais importante do que o nacional. Um realista rico quando vê um negócio desse, né? Principalmente um americano, um Trump da vida, né? Onde o que em primeiro lugar é o interesse americano. Então, tem dois japoneses desses 37 anos. Japonês luta judô, finaliza com pão. Né? Então, quem vê o fim, se você queira falar o fim do mundo, o fim do Estado-nação, o fim da história, foi um japonês que deu em pão naquele negócio. Certo? Já caiu em prova. Homem matou o Estado-nação. Ele fez essa obra aqui, ficou famoso, O Fim do Estado-nação. Basicamente, ele falou o seguinte: o foco da análise não é a cidade, não é o sistema mundo, é o estado, região, onde ficam as indústrias, né? Obviamente, ele estava pensando em Tóquio, geopolítica japonesa. Tóquio, extremamente industrializado, dividiu o mundo em motores de desenvolvimento. Olha São Paulo aqui, grande região industrial brasileira, isso é fato, é verdade. Para ele, né, os estados de região é que são os mais importantes. Estado-nação já era. O negócio são esses estados de região. Hong Kong, né, Tóquio, sul da Coreia, Reno, Lyon, norte da Itália, São Paulo e São Francisco. Tem lógica, né? Alguns já devem ter ouvido falar em São Paulo, existe alguma coisa enraizada ali no movimento separatista, né? Você já deve ter algum paulista aqui? Tem algum paulista aqui, né, que já ouviu a frase que São Paulo carrega o Brasil? São Paulo carrega o Brasil, e é verdade. Economicamente, principalmente em termos de indústria, é São Paulo e o Sul. Então existe, vocês encontram esse assunto aí. Existe um movimento separatista ali, São Paulo, Sul, já aconteceu no passado, né? Tentaram, não conseguiram, né? Teve a revolução, mas existe isso aqui incubado mesmo. Japonês gosta de GPT, gosta dos 5S da GPT. Esse homem inventou os 4 I: investimento, indústrias, informações e indivíduos. Alicerce da economia global. Olha o Japão como é que é todo industrializado. Impressionante, toda a ilha iluminada hoje. O Estado é obsoleto, todos eles falam isso. São Paulo, já falei. A base da prosperidade é regional, não é nacional, não é Estado, não é cidade, é a região. O Hobbit, também adepto à globalização. O Hobbit, ele fala um negócio muito interessante, já caiu em um ano aí.
O Hobbit, o Nathaniel, é o nome dele, né? Eu falo Hobbit porque a teoria dele é toda em cima dos pequenos. Qual é o paradoxo da globalização? Que foi o que ele falou. Curiosamente, né? Não são os grandes atores que vão sair ganhando, não são os grandes estados, são os pequenos. Os estados menores, as pequenas e as médias empresas, o indivíduo é que sai ganhando. Não são os grandes estados, as grandes empresas. Não tem vantagem na competição econômica. O grande é pesado, é lento, né? Não tem a mesma flexibilidade, rapidez. A economia de escala hoje em dia não vale muito. O que vale hoje é a economia de escopo. É você ser veloz, flexível, você ter inovação. Quem sai ganhando na guerra econômica são as pequenas empresas. As inovações são constantes. Vamos passar a linha do tempo aqui. Nós passamos do CD para o DVD, ainda tem vídeo do CD, né? Do CD para o DVD, para o Blu-ray, estamos na nuvem hoje em dia, em 20 anos. Em 20 anos nós passamos por toda essa evolução ali. Empresas sucumbiram nessa história. Quem se lembra da Kodak? As máquinas fotográficas, né? Empresas subiram, outras apareceram. Um grande não tem velocidade de inovação suficiente para acompanhar essa economia de escopo. Por trás das fusões, na verdade, o que está acontecendo é uma descentralização. Eu achei até interessante isso aqui. Segundo ele, na ONU, em 45, tinham 51 membros. Em 83, 184. Hoje nós estamos com 193, tem os observadores ali, está chegando nos 200. Né? No final do século XXI, segundo ele, vai ter mais de 1000. Ou seja, o que está acontecendo no mundo não é o que Hatzel falou, não é uma amalgamação. O mundo está se dividindo em pequenas partes, em pequenas unidades, em pequenos estados, regiões, cidades. Esse é que é o paradoxo. Quanto mais globalizado o mundo fica, mais fragmentado ele fica. Ele questiona Hatzel sobre o único e imenso Estado. Ele acha que o que aconteceu na Iugoslávia vai acontecer em outros lugares, aconteceu no Sudão agora também, agora no Sudão do Norte, do Sul, vai acontecer em algum lugar. Os megablocos são um equívoco e estão destinados ao fracasso. O liberalismo econômico vai produzir uma fragmentação política e econômica. Lembrando que os pequenos, os hobbits, venceram a guerra. Quanto mais globalizado for o mundo, mais multiplicado localmente ele será. Em 2010, Campo correlaciona. Pense localmente e haja globalmente. Aí na outra coluna você tinha que botar o cara que fez isso. Ele acha que dentro dessa ideia de global, o turismo, a indústria do turismo vai ser a maior indústria do mundo. E ela vai unir a aldeia global. Essa ideia aqui também é interessante, democracia direta, porque um presidente, um senador, ele está muito afastado do povo. Prefeitos, vereadores nas cidades, eles estão em contato mais direto com o povo. Então eles têm melhores condições de representar, de transformar os anseios do povo em ações políticas governamentais. A democracia no nível cidade, no nível prefeito, vereadores, ela é mais direta, mais intensa, mais prática, mais rápida do que no nível estado, do que no nível país, quanto mais no nível megapolo. As multinacionais vão ser substituídas por alianças estratégicas, né? A empresa não vai se fundir, ela vai se juntar com a outra. Eu fico com 50%, você fica com 50%. Vamos produzir metade das peças aqui, metade das peças ali, o que for mais barato, o que for melhor para todo mundo. Não tem mais o conceito de matriz e filial, não é mais vertical, é horizontal. As pequenas unidades são mais apropriadas para o novo cenário. Ágeis, flexíveis, democratas. Será que isso é uma volta da época das cidades-estado? Já houve, né? Antes do tempo do Estado-nação, nós tínhamos as cidades-estado. Troia, né? Cidade-estado. Será que é uma volta? Idealista demais, segundo Vicentinho. Não fala sobre o lado negativo, ele é positivista, né? Ele não fala. E a realidade, e a violência urbana, e a pobreza, ele não fala, ele só vê esse lado aí, esse paradoxo. Que cidade é essa, moçada? Singapura. Uma cidade-estado pelo século XXI, tecnologia de ponta, altamente desenvolvida, qualidade de vida. Kennedy caiu, hein? Caiu ano passado. Kennedy é fácil. Se vocês observarem aquela foto ali, noturna, olha como é que o norte
é desenvolvido e como é que o Sul não é. Tem as áreas mortas, né? Então um pouco forçação de barra. Mas ele acredita que essa grande DPP, diferença de potencial, né? Diferença de desenvolvimento, ela é o grande estopim, a grande fonte dos conflitos da nova ordem mundial. A nova Guerra Fria está em andamento entre o Norte e o Sul. Olha o que caiu no ano passado. Os novos desafios da humanidade é esse perigoso crescimento dessa desigualdade. Essa desigualdade vai aumentando, aumentando, aumentando. Os estados mais ricos vão ficando mais ricos, mais ricos, mais ricos. E os estados mais pobres, mais pobres, mais pobres, mais explorados, não conseguem crescer, não conseguem prosperar. Até quando isso vai ser assim? Tem as migrações acontecendo. México invadindo os Estados Unidos, o maluco quer fazer um muro. Né? Problema, guerra na Síria, e todo mundo foge para a Europa. Vai para a Itália, vai para a Alemanha. Guerra na África, todo mundo sai da África. Então essas migrações, aí vem a preocupação com o terrorismo, com as ameaças, estão tirando os meus empregos, né? Então tem o xenofobismo nessa história, tem um grande problema acontecendo nessas migrações. E essa nova revolução industrial, desemprego em massa, população crescendo, biotecnologia, esse problema só tende a aumentar. O sistema financeiro todo interligado, um problema que aconteça na economia da China, repercute imediatamente na economia dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo inteiro. Cai a bolsa lá, cai a bolsa aqui. Então depende do humor dos ricos. Questão ambiental. Né? Os do norte, que destruíram as suas florestas, ficam cobrando dos Estados Unidos, desmatou tudo que tinha direito lá, fica cobrando do Brasil a proteção da Amazônia. Né? O sul está prejudicando o norte. A questão ambiental é muito forte aqui. Não deram um exemplo, mas querem que nós façamos o que eles não fizeram. Né? Para nós continuarmos pobres. A globalização agrava a pobreza. Abordagem muito genérica. E será que o norte é tão coeso assim? Ele não menciona nada da porrada comendo entre os estados do norte. Shockington, na verdade Samuel Huntington, né? Ele chocou os Estados Unidos. Em 1993 ele escreveu um artigo que depois ele transformou em livro, nesse choque das civilizações. Né? Ele se baseou nesse cara, Arnold Toynbee, que escreveu um livro estudando as 21 civilizações que existiram ao longo da história. E que hoje, na verdade, só tem 8. Né? E para Shockington, na verdade, a unidade de análise não é o sistema mundo. A unidade de análise não são as cidades, como falou o Taylor. Quem falou que o sistema mundo foi o Wallace. Tá? Não são os estados, regiões, como falou o Meio. Não são as cidades, são as civilizações. Então, para Huntington, o que vai acontecer é uma grande porrada entre as civilizações, que é a identidade cultural mais ampla de um povo. E ele chocou os Estados Unidos. Ele afirmou, num artigo polêmico que ele fez, que os Estados Unidos e a Europa estavam sendo destruídos por parte. E segundo o Toynbee, ele acreditou no Toynbee, as civilizações, as 21 civilizações da história, ascenderam, se declinaram e algumas já sumiram. Ou seja, a civilização dos Estados Unidos e da Europa vai sumir também. É uma questão de tempo. A modernização não está produzindo essa grande civilização universal. Nem está acontecendo uma ocidentalização das sociedades. A democracia, a primavera árabe, não vai ser universalizada coisa nenhuma. A porrada vai comer entre essas 8 civilizações. A ocidental, que pega as Américas e a Europa, a América do Norte e a Europa ocidental. A latino-americana, que pega a América do Sul e a América Central. Os Cucas são uma civilização diferente da América do Norte e Europa ocidental. A africana, repare que o norte da África pertence à islâmica. E aqui a criação, o surgimento do Estado Islâmico assusta, né? Mas aqui tem uma grande civilização. A Rússia e a Europa Oriental formam a ortodoxa,
Tem a japonesa, tem a hindu e tem a sírica, de Japão, Índia e China. A Austrália está no pacote dos Estados Unidos e da Europa Ocidental. Essas 8 civilizações nascem, ascendem, crescem, morrem. Linhas de cisão, onde uma civilização se encontra com a outra, entre os Estados Unidos e México, porrada. Entre a Europa Ocidental e a Europa Oriental, porrada. Né? Nos Balcãs, na Iugoslávia, Geórgia, tem 3. Né? Tem a linha de cisão entre a ocidental e a ortodoxa e a islâmica, porrada histórica aqui, porrada histórica. Aqui, Nigéria, aqui tem coisas tribais acontecendo, alguns falam, tem alguns autores que falam que coisas da Idade Média acontecendo aqui, um regresso da Idade Média. Né? Aqui, a Índia vai passar, hoje no Bom Dia Brasil falaram isso, a Índia vai passar a China em tamanho populacional. A China tem uma política lá de conter, né? Não pode ter bebê. A Índia não quer saber desse negócio, não. Isso são coelhos. Então, vão passar a China. Vão passar a China. Já tem mais de 1 bilhão, né? Já tem mais de 1 bilhão. Né? Então, tem uma porrada aqui, ó. China, Rússia e Hindu. Tem porrada aqui. É uma questão de tempo. Linhas de cisão. Conflitos econômicos, conflitos ideológicos, coisa do passado, não é comum. O comum é porrada entre as culturas, entre as civilizações. Nova ordem mundial é multipolar, é multicultural. Os centros mundiais do poder ainda são os estados. Caiu ano passado. Os estados são agrupados em civilizações. Choques entre intracivilizações. Choques dentro de uma civilização. Irã e Iraque, China e Taiwan. Não se meter. Regra da abstenção. É essa a sugestão dele. É essa. Rússia e Ucrânia. Não se meter. É um choque dentro de uma mesma civilização. Os Estados Unidos não tem nada a ver com isso. Sai fora que é furada. Obviamente os Estados Unidos caga para ele, né? Percebeu? Choques intercivilizações, entre as civilizações, esses sim são os perigosos. E está em declínio. A civilização ocidental está em declínio, a democracia não vai ser universalizada por nenhuma, e a civilização islâmica e a sírica estão em grande ascensão. Ele botou essa porra do nada, na década de 90, né? E chocou o Ocidente. Não estamos no mesmo pacote. Né? Cada uma dessas civilizações tem um estado núcleo, e já caiu em algumas provas, e caiu no ano passado. Vamos lá, beleza. Japonesa, Japão. Vamos pelos mais fáceis. Hindu, Índia. Sírica, China. Ortodoxa, Rússia, sem dúvida. A islâmica, ele não considera um estado liderando ainda a civilização islâmica. Considera a Turquia como candidata. E eu acho que ele aqui falha, opinião própria, tá? Em não mencionar o Irã. O Irã tem uma grande possibilidade de assumir essa porra. A Arábia Saudita não, tem um bando de sunitas safados interesseiros, só querem saber de dinheiro, né? Babão dos Estados Unidos, mas o Irã não. E o Irã tem a religião respaldando a liderança dele junto a toda essa civilização, que é uma civilização teocrática, né, praticamente, muito forte, né? Mas não tem um estado núcleo. Tem a Turquia como candidata, se a Turquia resolver parar com essa porra de querer ser ocidentalizada. A Turquia quer, a União Europeia quer virar ocidental, né? Ela não quer ser islâmica. A Turquia vive esse dilema. A africana também, nada consta, caga para a África do Sul. Não tem líder, não tem estado núcleo. A latino-americana também nada consta, caga para México, caga para Brasil, caga para Chile. Não tem líder. Não tem um líder capaz de levar essa civilização para frente. Está parada, está estagnada, está sem vontade de mudar o status quo entre as civilizações. Essa aqui não, essa aqui está sem liderança, mas quer muito mudar o status quo.
Essa aqui, historicamente, o poder terrestre sempre quis mudar o status quo. E essa aqui não quer perder o atual status quo. Ela não quer nem se expandir mais. Ela só não quer perder o que conquistou no passado. Quer manter. Quer manter. Interessante a teoria, mas também muito limitada, né? Só fala sobre esse ponto de vista. O cara pega aquela chave analítica, né, que é a civilização nesse caso, e não fala sobre outro assunto. Ele só bate naquilo. Você sabe se foi correlações? Oi? Você sabe se foi correlações essa? Eu não sei. Mas normalmente é sim. Tá? Normalmente é. Correlacione o último escolha, sim. Ou seja, você lembra assim. Mas nessas reconstruções tem. Tá? Vocês devem ver nessa própria. Tem. Olha o outro japonês que eu falei do fim. Olha a obra que esse cara fez. O fim da história e o último homem. Né? A democracia liberal triunfará. Para esse cara, a primavera árabe já aconteceu e vai acontecer, vai continuar acontecendo. A democracia liberal é o estágio final ideal da humanidade. Saímos de comunidades primitivas para tribos, para o escravagismo, teocracias. A democracia liberal é o último estágio. É o fim da história, acabou. O homem já atingiu, a humanidade já atingiu esse estágio final. Não tem volta. Esse termo fim da história já foi utilizado no passado. Hegel achou isso quando teve a Revolução Francesa, quando teve a Revolução Americana, Marx, a mesma coisa. De vez em quando esse termo volta. Ele contrariou Huntington, né? Que disse que a democracia não vai proliferar pelo mundo. Os desafios são o fundamentalismo religioso, que é muito forte, alguns estados, principalmente nos teocráticos, e o nacionalismo, que é incompatível com o liberalismo. Quanto mais nacionalista o país é, mais forte aquele estado tem que ser. Estado forte é tudo que o liberalismo não quer. E a democracia liberal tem tudo a ver com o liberalismo político. O estado enfraquecido, mínimo de interferência. Questiona Hobbes que o homem é mau. A violência da natureza humana é substituída pela natureza social do homem. O homem quer se socializar com os outros. O caráter moral é sim levado em consideração nas decisões do homem. Ele pode errar. Ele pode errar, mas os conflitos são evitáveis. Os realistas acham que os conflitos são inevitáveis. A porrada vai acontecer, a diferença de interesses vai acontecer mais cedo ou mais tarde. A democracia liberal avança. Acabaram-se os embates ideológicos, não tem mais outro caminho. Ela vai ser, 2016, universalizada. Last man, o último homem, é o último guerreiro, o último samurai, o homem que guerreia, que combate, o agressivo, que luta por uma causa. Esse homem deixou de existir, não tem mais razão para ele existir. Não tem mais causa por que lutar. E como é que seria esse novo homem após esse samurai? Como é que vai ser o homem num ambiente onde não tem paz? Num ambiente de democracia? Ele vai entrar em nostalgia? Ele vai voltar ao passado e procurar confusão? Ele vai voltar a querer o que é do outro? Vai competir ao invés de cooperar? Existe esse perigo. Tá? Mas esse novo homem que substitui o samurai, o pós-homem, substitui o último homem, ele tem esses novos desafios. A ordem social atual está desestabilizando, criminalidade está avançando, o conceito de família está caducando, desrespeito, desconfiança, e isso pode provocar uma ruptura nessa paz mundial, nesse avanço da democracia liberal. Aí a pergunta, né, que vários autores respondem: a democracia e os direitos humanos vão se tornar universais? É possível intervir o Estado em seu nome, em outro Estado, em seu nome, em nome dos direitos humanos? Invadiram o Iraque por causa das armas de destruição em massa. Questões geopolíticas não respondidas. E segundo Vicentini vale a todo mundo. Segundo Vicentini, Fukuyama, fim do Yama, Francis Fukuyama, sempre cai com bastante frequência. Medíocre. E o Paniccar é indiano, porque ele conseguiu botar uma validade. Ele é naturalizado americano, mas é indiano. Ele deu uma politicagem
politicada, né? O Policarpo politicou, filosofou, né? Indiano gosta de filosofar, tal, contra o Shokindo e contra o Fukuyama, do Yama. Ele falou assim: a democracia e os direitos humanos são universais? Sim e não. Coisas políticas, né? A democracia vai avançar, mas cada país vai conduzir o seu processo de democratização de uma maneira. Porque os conceitos, a democracia dos Estados Unidos, a democracia da França, não podem ser referência para a implantação de uma democracia na Índia, onde tem, por exemplo, o conceito de castas. Né? Tem a cultura dessa história aí. Então não é só no Egito, tem uma cultura, na Líbia tem uma cultura. Derrubaram um ditador, mudou no Egito? Não. A democratização é um processo. E cada estado vai pegar um caminho diferente, de acordo com a sua cultura. Né? O diálogo entre as culturas vai fazer. A resposta é sim, porque a democracia liberal vai avançar. Né? É universal, mas cada estado vai pegar um caminho direito. Inegável. Inegável que está todo mundo trilhando os princípios democráticos. China fala que ela é uma democracia hoje em dia. Rússia fala que ela é uma democracia. Né? Agora, já falei, não são modelos democráticos, são imperfeitos. E o que ele falou aqui está incompleto. Né? Não acabou. Não acabou. A história não acabou. Né? Está avançando. A democracia vai evoluindo continuamente. Nunca vai estar completamente definida. Esse conceito vai evoluindo ao longo do tempo. Os franceses, né? Os franceses, eles são os caóticos. Aqui a foto do Ramonet, né? Que é um tipo schemático, né? E ele vê o mundo todo incinerado, a cara de schemático dele. Tudo é caótico. Tudo é caótico. Tudo é caótico. Os franceses são três. Os três são caóticos. Caóticos. Tá? O mundo é um caos. A desordem mundial é absoluta, nada tem lógica nesse mundo atual. Tem países se fundindo, tem países se dividindo, tem países em guerra, tem países em paz, tem fundamentalismo, tem barbáries sendo cometidas, inúmeros conflitos internos, redes internacionais de criminosos, complica a relação dos estados, terrorismo mundial, mercados desregulados, o Estado totalmente enfraquecido, né? Esse neoliberalismo americano dominando o mundo, Estado reduzido, empresas globais sem matriz, sem cabeça, não se sabe se a empresa é americana, se é chinesa, ela é uma empresa dividida por vários estados. Francês, que é o melhor da França. Olha a solução dele, Ramonet quer refortalecer o Estado francês. A solução para o caos é mais autoridade para os estados, é a manutenção do Estado provendo tudo, os benefícios, emprego, e o Estado regulamentado, as indústrias protegidas, estatizadas. É a volta do Estado. É França. Isso é França pura. Olha o segundo francês, caótico também. Jacques Laidi falou que o mundo está um zaralho. Ele concordou com o Ramonet, o mundo está um zaralho. Os sistemas de valores estão todos invertidos, não tem mais uma verticalidade. Tinha antigamente a Guerra Fria, que era o conflito principal, e as outras guerras. Hoje em dia não existe uma série de pequenos conflitos, não tem uma mais importante que a outra, então tem uma horizontalidade. Isso é muito confuso, isso é uma zona. O mundo é multipolar, é monopolar, é bipolar, ou não tem polaridade, não tem uma hegemonia. O mundo está um zaralho, mas pelo menos existe um azimuth. Existe um azimuth e ele soltou a teoria do tempo mundial esclarecido. O mundo marcha para o que o Fukuyama falou, para a democracia liberal, mas tem um longo caminho à frente e esse caminho é nebuloso, tem uma névoa até chegar nesse estágio da democracia liberal plena, absoluta, utópica. Nós estamos no início dessa estágio. Nós estamos marchando para a democracia liberal, para o liberalismo econômico e político. Nós estamos apenas no início dessa marcha. Teoria do tempo mundial. Jacques Laidi.
Ele pegou o que o Fukuyama falou e falou assim, olha só, nós não estamos no fim da história, nós estamos no começo do fim. A democracia é legítima, mas não está efetiva. Democracia é o ideal, mas as práticas democráticas são muito diferentes do ideal. Qual o melhor modelo para o desenvolvimento da democracia? O da China, que reúne autoritarismo, né, com o capitalismo? Deveria ser liberalismo, mas a China é altamente autocrática, mas tem um capitalismo ali crescendo. Tá fazendo de uma forma autoritária, não está fazendo liberalismo. Será que o liberalismo é sério? É certo? É a forma correta? Ou a China que está correta nessa história vai se dar bem no final? Uma simples reflexão da perplexidade. Pobre, segundo Vicentino. Agora o Vicentino, ele acaba os capítulos dele malhando o cara. Bota o cara no chão. E o terceiro francês caótico. Mink, Alan Mink, que incinerou o mundo, tacou fogo de vez e falou que só sobraram as cinzas. Existem zonas cinzentas no mundo, com total ausência de ordem. Estamos retornando à Idade Média em algumas áreas, como na África, por exemplo. Existem alguns espaços com ordem, mas regiões no abandono, visão caótica dessa nova ordem mundial. E essas zonas cinzentas vão se expandir. Tem tendência a se expandir em algumas áreas. Ideologia tribalista, cultura pureza e ao passado conservador. Você vê o nazismo mesmo tendo sido considerado completamente errado. Aí existem os neonazistas. A ideia não morre. A ideia não morre. Esse mundo é maluco. O mundo é maluco. Mas existem os neonazistas. Ele visualizou 3 caminhos. Três caminhos. Morre de decorar. Todo Estado, autoritarismo puro, né? Tudo privado, tudo estatizado e tal. Todo mercado, tipo os Estados Unidos, os tigres asiáticos, ou um híbrido, e para ele é a solução. Caminho do meio, a virtude está no meio, que é um meio mercado, meio Estado, atendendo aos interesses gerais, para ele é a França. Todo Estado é a sugestão do Ramonet, que é fortalecer totalmente o Estado. Né? Todo mercado é Estados Unidos. E a França, guardem isso, é o antagônica dos Estados Unidos. O francês não gosta do americano. Acabamos então esse negócio de globalização, de ordem mundial. Geopolítica das informações, só tem esse cara, o Falcão. Eu botei a foto da águia ali, mas é o Falcão. É a visão pontual, P, precisão, ataques de precisão, tecnologia de precisão. A águia tem essa visão da precisão focal, pontual. Mudou. A estratégia militar mundial mudou. As pesquisas militares não focam mais armas de destruição em massa, focam em tecnologias de precisão. A defesa mudou para ataques preventivos, defesa preventiva, cirúrgico, pontual, para gerar poucas baixas, com o poder aéreo. Não tem mais aquela dissuasão pela força. E o soldado mudou. Eu não preciso de um exército enorme, um alistamento obrigatório. Eu preciso de conhecimento, de tecnologia. Eu preciso de uma tropa voluntária, qualificada. Não preciso de quantidade, eu preciso de qualidade. William Perry, Median Hackering, para guardar, Median, efeito CNN já caiu, afeta, é o terceiro protagonista dos conflitos. A mídia é o terceiro protagonista nos conflitos. Não é mais um Estado contra o outro. Tem a mídia nessa história. E ela molda a percepção da opinião pública. Foi assim que os Estados Unidos perdeu o Vietnã. A guerra das informações está em andamento. E essa guerra tem que ser ganhada. Tem que ganhar a disputa na mídia. Tem que influenciar isso aqui. Não pode deixar o inimigo manter ativo em plena guerra uma Al Jazeera, por exemplo. Os circuitos de informação do inimigo, como foi feito em Kosovo, tem que ser minados. Guerra cibernética. Conhecimento é poder. Media hacker. Esse cara é bom. Kissinger, ele é famoso. Ele foi o Falcão do Nixon, americano purinho. Kissinger, Kiss, beijo. Lembra do beijo de Judas, falso, que na verdade queria entregar Jesus. Na verdade, o que os Estados querem é outra coisa. A política externa não deve ser comandada pelo idealismo da democracia.
Em termos de política externa, só o que interessa são os interesses nacionais dos Estados Unidos. Não tem democracia liberal, não tem direitos humanos, não tem nada. O que interessa é um mundo de paz e segurança para o prosseguimento dos negócios americanos. It's all about money, dinheiro. Nada mudou com o fim da Guerra Fria. Esse jogo de interesses continua entre os Estados. Para a Ásia, ele acha que é o grande problema dos Estados Unidos. O Japão é uma potência econômica, está reinvestindo em defesa. A China é a grande ameaça. A disputa de liderança com o Japão. China e Japão disputam a liderança da Ásia. Não pressionar a China em nome dos direitos humanos. Deixa Taiwan, que é em 2013. Deixa Taiwan com a China. Não temos nada a ver com isso. Porque se os Estados Unidos forem defender Taiwan, ele vai estar unindo China e Rússia. E a Rússia tem que ser isolada da China. O urso tem que ser isolado do dragão. Spikeman. Um copia o outro, pedaços do outro. Né? Para a Rússia evitar a aproximação, a volta do antigo Império Russo. Ou seja, aproximar os Estados Unidos dos novos estados que surgiram após o fim da União Soviética, Letônia, Estônia, Lituânia, está tudo entrando para a OTAN, sabe? Todos aqueles países que eram parte da União Soviética, está tudo indo para a OTAN. No curso que eu fiz nos Estados Unidos, tinha um companheiro da Geórgia. Geórgia é membro da OTAN. De vez em quando cai na porrada com os russos. Né? São teutos. Então, não deixar a Rússia voltar até aquele sonho imperial, né? E com a China não se meter em Taiwan. Repare que tem inteligência de relações internacionais. Não tem que partir com uma porrada com a China. Loucura. O mundo é um jogo de xadrez. O negócio é controlar o tabuleiro. Se tiver que perder, não tem que guardar todas as peças. Caiu ano passado. Armas de destruição em massa são importantíssimas, precisamos delas. Os Estados Unidos têm que pegar leve desse negócio de desarmar. De vez em quando aparece um presidente maluco que quer desarmar geral, idealista. Não cai nessa. Essas são as verdadeiras ameaças. Índia, Paquistão, Coreia do Norte e Irã. Criticou a política idealista e universalista de Clinton, que fez uma cruzada moral em Kosovo, em prol dos direitos humanos. O interesse do Estado é diferente da ética do cidadão. Na democracia, para os americanos, quando se fala em política externa, em Pax, são os interesses nacionais dos Estados Unidos que interessam, mesmo que isso contrarie os princípios democráticos. Já devem ter ouvido também que os Estados Unidos preferem um autoritário, um ditador, à testa de um país do que alguém diferente. Eles querem aquele país estabilizado, bem, comprando os produtos dos Estados Unidos ou as empresas americanas ganhando dinheiro lá. Para isso eles precisam de um ditador dando cadência. Agora, do jeito que está, em plena Síria, está sendo bom ou ruim para os Estados Unidos? Ruim. Economicamente, muito ruim. Kissinger ainda, beijo falso, realismo puro. Não exagerar nesse combate à proliferação de armas nucleares. Não esquece, esse maluco aqui é discípulo de Dewey. Não exagerar na defesa dos direitos humanos do exterior. Criticou Clinton aqui. Ignorar a opinião da maioria de um povo. O negócio é dinheiro. O que é melhor para os Estados Unidos em termos socioeconômicos. Isso é americano puro. O Trump, o pessoal critica muito o Trump. O Trump ele não é um político. O cara é um empresário. Ele não veio da política. Então ele está sendo um desastre como presidente. Porque ele não está sabendo agir como esse cara que está falando. Que é agir com falsidade. Uma coisa é que os estados falam, outra coisa é o que os estados fazem realmente.
Então o Estado critica em público, né, em plena ONU, ali naquela assembleia, para todo mundo ouvir, mas faz diferente. A Rússia, segue o que esse cara fala aqui. Cara do rabo. O russo é mestre em falar uma coisa e fazer outra. Mestre. Né? Lá na Sérvia, o russo só fez, apoiava o Milosevic. Apoiava, militarmente, inclusive. Né? Que a Rússia estava apoiando o Bashar al-Assad na Síria. Né? Mas não, esse cara está querendo pesar, jogando armas químicas nas pessoas, não pode, biológico, não pode. Não. Fala uma coisa, mas faz outra. E ali, maquiavelismo puro, puro. Kissinger puro. E o último, né? O Zezinski. Você que pediu o Brzezinski. E já caiu de prova, acredita nisso? Você que pediu o Brzezinski. Me chama de Zezinski, que você não gosta. Zezinski, meu xará. É interessante que é uma volta. A volta à geopolítica clássica. Né? Ele resgatou a importância da Rússia. Dizem que o Obama seguia muito ele. Ele não foi assessor oficial do Obama, não. Mas dizem que o Obama seguia muito ele. Ele morreu há pouco tempo. Né? Estratégia dos Estados Unidos para a Eurásia, que é o centro do poder mundial, onde se concentra 75% da população mundial, 60% do PIB mundial, e deve ser a principal preocupação geopolítica dos Estados Unidos. O que o Obama falou? Uma das grandes mudanças estratégicas em termos de postura, né, que o Obama fez. Estamos indo para o Pacífico. Lembram disso? O Obama soltou isso. Os Estados Unidos passou a olhar para a China com mais bondade. Foram para lá. Isso é preocupação, isso existe. Né? O paradoxo, a grande potência mundial, belicamente falando principalmente, os Estados Unidos está fora desse centro do poder mundial. Não tem muita lógica aqui, né? Até quando isso vai acontecer? Até quando essa grande potência vai deixar de ser uma grande potência para essa aqui? Ou seja, uma volta à geopolítica clássica. Né? Isso vai depender da estratégia adotada pelos Estados Unidos. Ele fala em atores geoestratégicos fundamentais, já caiu em prova. Né? É o Estado que tem capacidade e vontade de influenciar, alterar a situação geopolítica, o status quo. Engraçado que Reino Unido, aliado, e Japão são estados que não têm vontade política de alterar o status quo. Estão satisfeitos do jeito que estão, sem vontade de lutar. A luta com eles. Né? Importantes: Irã, Turquia, Ucrânia, Azerbaijão e Coreia. Importantes para ajudar nesses fundamentais aqui: França, Alemanha, Rússia, China e Índia. Esses são os fundamentais, foram os que caíram. Quais são os 5 atores geoestratégicos? Manipular os atores geoestratégicos, longevidade e estabilidade, evitar coalizões. Ele dividiu a guerra, olha a volta da geopolítica clássica, dividiu em 4 partes. Olha, oeste, sul, leste, e o espaço médio, que ele chamou de buraco negro. Tá? O cenário mais perigoso: coalizão China, Rússia e Irã. Nada de novidade aqui. Né? Os Estados Unidos devem evitar isso aqui. França, Alemanha e Rússia na guerra do Iraque é uma outra coalizão que deve ser evitada. E quando Bush invadiu o Iraque, França, Alemanha e Rússia foram contra. Ele conseguiu. França e Alemanha se odeiam. Se odeiam. Historicamente, né, isso é entendível. Né? Conseguiu botar França e Alemanha cada vez mais unidas. Desde aquele momento, França e Alemanha estão cada vez mais unidas contra os Estados Unidos. Vocês têm acompanhado recentemente? Na União Europeia é a mesma coisa. A única dúvida ali é quem vai liderar a União Europeia: França ou Alemanha? Quem os Estados Unidos quer? A Alemanha. Os Estados Unidos quer a Alemanha, não quer a França. A França é anti-americana. A França quer um modelo de democracia diferente. A França, ela quer voltar, ela quer recuperar. Cada estado tem uma característica, né? A França é aquele estado que quer recuperar o seu passado de glória. Aquele período em que ela era a referência. Né? A Revolução Francesa, ela é o berço do liberalismo, da democracia e por aí. Né?
A Alemanha, ela tem remorso, ela tem vergonha do passado. Ela carrega esse karma com ela. Ela tem vergonha. Ela é uma baita de uma potência, já se recuperou economicamente, plenamente. Ela lidera economicamente. Ela é que se dá melhor nessa história toda da União Europeia. Né? Mas ela tem esse... É aquele cara que deu um lance no passado. E aí quer aparecer como um Pikachu. Como líder, como bomba cabrera. Não dá. Como bomba cabrera, não dá. Cadê o carro? É aquele cara no colégio da Roca, não sei o que é porra nenhuma. Né? Aí, porra, o cara se falou oficial, vira um carro falando, mano. O cara quer ganhar preso, dava furo, aéreo. É a Alemanha. Bom, voltando. Então a França quer recuperar o seu passado de glória. Já falei isso aqui, né? Olha lá. O buraco negro pode. É a Rússia, porque a União Soviética colapsou, criou um buraco negro, um vácuo de poder. A Rússia tem uma crise de identidade, nem todo mundo ali é eslavo, ou se considera eslavo, isso é um problema. A Ucrânia é uma chave geopolítica ali, porque ela dá o acesso ao Mar Negro, né? É o acesso às águas quentes, que a potência que é do Heartland quer. Ela é fraca, ela se tornou fraca globalmente, mas ela ainda é forte, mágoa a ser ignorada. É tipo o bispo do jogo de xadrez. Isso tudo coisa Disney. Né? É uma ex-potência em atividade. Tem que ser um parceiro regional dos Estados Unidos. Deixa ela se ocidentalizar, se democratizar, se modernizar. Deixa ela. Agora, isso aqui não. Voltar ao antigo sonho imperial da União, da República Socialista, Soviética, nada disso. Incentivar a democratização, a sua recuperação econômica. Cuidado com o jogo dúbio. Já falei sobre isso aqui, que o russo é mestre na arte do jogo dúbio. O sul é aquele caldeirão étnico e religioso, né? Do Oriente Médio aqui e dos Balcãs e Oriente Médio. Né? Zona de estabilidade contínua. Estados Unidos tem que ser árbitro e impedir um poder único. Olha o Zezinski que reconhecendo o Irã como liderança. Não pode deixar a Turquia, nem o Irã, ou a Índia tomar conta do sul. O leste é Japão e China, Coreia e Indonésia. Né? Local das grandes alterações geopolíticas do futuro. A China não vai ser uma grande potência. Ela tem enormes desafios sociais e geopolíticos pela frente, isso é um fato mesmo. A economia dela está regredindo, né? Está crescendo menos. Né? O Brasil também é a mesma coisa, tem enormes desafios sociais e geopolíticos. Ela é a maior economia mundial? Vai passar os Estados Unidos, já passou? Vai, mas e os problemas? Muita coisa ficando para trás. Tem milhares de pessoas na linha da pobreza ou abaixo dela. Tem enormes problemas para resolver antes de se achar uma potência. Né? Não é só a economia, não é só o PIB crescer 7% ao ano que torna ela uma potência global. Ela tem muita coisa para fazer. Então o Zezinski acha que a Índia, a Rússia, Vietnã, Indonésia, isso aqui vai dar a reunificação das Coreias, isso aqui tudo vai dar um grande equilíbrio e vai tirar esse grande status de potência da China. Isso não vai acontecer. Japão é geopoliticamente fraco, vive um dilema com relação à China, não sabe se a China é boa ou ruim para ele. O Japão mal pra caramba. O Japão, quando invadiu a China, ele fez muita maldade. O japonês não gosta de chinês, né? E ele acha que a China vai invadir o Japão um dia. Existe essa possibilidade dessa guerra. Japão-China. Ou a China vai ser um grande parceiro econômico ali com o Japão. O Japão vive esse dilema com relação à China. Na verdade, todos aqueles estados aqui, né? A China é muito Sun Tzu, né, moçada? Quem resume a China para mim em termos de Sun Tzu? Uma frase. Qual é a grande filosofia, qual é a grande estratégia chinesa? Que vem lá de Sun Tzu. Paciência, é quase isso. Vencer sem lutar. Vencer sem lutar. Essa é a base da filosofia chinesa, de pensamento. Então, negócio de guerra econômica tem tudo a ver com isso. China vai partir para porrada. Taiwan é China. A China cresceu recentemente. A China só está recuperando o que era a China no passado. Ela não tem uma postura ofensiva.
ela não quer lutar, ela quer vencer, quer prosperar, né? Mas sem lutar. Vencer sem lutar. Sun Tzu, purinho. Então tem gente que fica visualizando uma grande porrada de China e Estados Unidos mesmo, ficam se preparando, estudando. Eu participei de um planejamento lá, que era a invasão ali, a conquista do Estreito de Malaca, isolamento da China, cara. Eles estudam essa porra. Taiwan, eles comparam a conquista de Taiwan com as Malvinas. Eles estudam as Malvinas para fazerem da mesma forma em Taiwan. Caso a China invada Taiwan, como a Argentina fez com as Malvinas, eles fazem a mesma coisa que os ingleses fizeram. Tem todo um estudo desse aí. Então, enquanto os Estados Unidos ficam vendo isso, a raiz do pensamento estratégico chinês indica que a China não vai lutar. Ela vai construir a muralha dela, a grande muralha da China, ela vai construir ali ao longo do litoral dela, ali ao longo da fronteira dela, a grande muralha, um sistema de defesa de altíssima tecnologia, uma muralha impenetrável, para ver se os Estados Unidos têm, com o seu poder aéreo, com o seu poder naval, entrar na muralhinha dela. E se entrar, aí a porrada vai comer em terra. Então a China tem essa concepção da muralha da China, essa postura defensiva. Né? Não vejam a China como ofensiva. Vejam a China mais como vencer sem lutar. Muito bem. E aí, objetivo parcial atingido. 16 nomes. Falamos sobre os dois guerreiros da geoeconomia, da guerra econômica. Luttwak, que falou da luta econômica, e Furrow, que furou feio, errou que o Japão seria um dos centros do poder mundial, né? Na verdade foi a China, e ele futurou sobre o futuro do capitalismo com as suas placas tectônicas, certo? 5 placas: globalização, a demográfica, a tecnológica, né? Tem um monte de placas. E a diferença dele para o Luttwak era luta econômica, para ele era cooperação econômica. Matamos esses dois aqui. Vimos os megablocos, a ideia é interessante, está ganhando força, não tem um pai, pode ser que dê certo, a União Europeia está mais avançada, tem alguma coisa acontecendo aqui. Mas não sabemos se realmente os blocos regionais serão, né, a chave analítica aí, é o que realmente vai acontecer. Vimos o sistema mundo, sistêmico, Wallerstein e Taylor, o sistema mundo, né? A chave analítica é o mundo, né? O global. Taylor talhou o que ele falou, porque olha só, sim, temos que ter o foco lá em cima, o Google View tem que estar lá em cima, não no Street View, mas a gente tem que analisar, tem que dar um zoom no Street View, né? E olhar a cidade. O foco, a chave analítica estão nas cidades mundiais. Ele talhou o que o Wallerstein falou, são os sistêmicos. Partimos para os globalizadores. Vimos o japonês que matou o Estado-nação, né? O Omei matou o Estado-nação, e o japonês gosta de GTT, ele lançou os 4 I's dele lá, que é investimento, informação, destino, indústrias. Falou do Estado, região, Tóquio, São Paulo. A chave analítica, o futuro está nos estados, regiões, nas regiões industriais. Outro globalizador, pense localmente, haja globalmente, os pequenos é que vão sair campeões, o mundo não está se amalgamando, o mundo está se fragmentando, né? Os pequenos é que vão sair vitoriosos. Esse é o grande paradoxo do Hobbes, que é o Nazi. Vimos os democratas liberais, mais uma vez o japonês falando de bom, fim, o Omei falou do fim do Estado-nação, e o Fukuyama falou do fim do homem, fim da história e o último homem. Ele achou que a democracia liberal já tinha atingido em sua plenitude, o último estágio de evolução da humanidade. Aí veio o Panicar e falou assim: olha só, nós estamos no começo, cada estado vai seguir o seu caminho de acordo com a sua cultura, cada um vai fazer a sua democratização. Ela veio para ficar, mas temos um longo caminho pela frente. Panicar. Aí vieram os franceses, caóticos, né? Os 3, primeiro foi o Ramonet, o Chemac, né? Que o negócio é refortalecer o Estado francês. O mundo está caótico, está tudo de cabeça para baixo.
O Jacques Landy falou que o mundo está um zaralho e lançou a teoria do tempo mundial. É que o mundo está marchando para a democracia liberal, mas ainda tem um longo caminho à frente, tem uma névoa para ser dissipada até chegar lá no cume, aonde o Fukuyama falou, no fim da história. E o Mink traçou, falou daquelas zonas cinzentas, o mundo está todo incinerado, regiões voltando à Idade Média, as zonas cinzentas estão se expandindo, e três caminhos, o todo mercado, que é os Estados Unidos, não serve para o Brasil, não serve para a França, o todo mercado, o todo Estado, que é o autoritário, que é o que o Ramonet gosta, que é fortalecer o Estado, ou o meio termo, que é o todo mercado, interesses gerais, né? É o meio termo, que é o que ele acha que é o melhor para a França. E fechamos com os realistas dentro dessas novas geopolíticas. O Hacker, né, é mole, porque ele é a tecnologia de precisão, é a geopolítica da informação, é a mídia como terceiro protagonista, né? Que mais? Guerras cibernéticas, perfeito. Dominar a mídia, destruir os centros de informação do inimigo. Shockington chocou os Estados Unidos com a teoria dele de civilizações. 8 existem. Qual é o estado núcleo da civilização latino-americana? Não tem. Da civilização islâmica. Tem um candidato que é a Turquia. É isso aí. Da hindu, da cínica, da ocidental. Shockington chocou. Um negócio, a análise não é cidade, não é estado, não é região, não é mundo, é civilização. Focou demais. Kennedy também focou demais. O negócio era disparidade norte e sul. O norte vai cair na porrada com o sul. Tem muita diferença de potência entre o norte e o sul. Kissinger, lembra do beijo falso, interesse puro. O que interessa são os interesses econômicos. Democracia para os americanos. Para a política externa, o que melhor interessa para os Estados Unidos. E o Zezinski, que foi aquela volta à geopolítica clássica, né? Ele dividiu o mundo em oeste, sul, leste, em buraco negro, espaço médio, e traçou teorias para cada um desses estados aqui. 16 nomes. Agora vamos revisar geral. Isso aí que vocês fazem. Isso aí vocês pintaram com calma, tomando um café, uma cachaça. Vocês pegam aí depois de ter passado os slides todos, aí vocês vão naquele. Tá! O que esse cara falou mesmo? Haxel, o que ele falou? Tá? Aí vocês vão vendo se vocês memorizaram. E aí vocês guardam esses 27 anos. Aqueles 10% vão passar batido. Os slides estão aí, né? O que tem de interessante aqui? Tem alguns nomes que vão aparecendo aí. Já falei sobre esse cara, né? O Shockington se baseou nele, certo? No estudo dele, daquelas 21 civilizações. Olha os predecessores. E o Zé Bonifácio é interessante, caiu em 2011, né? O interessante do Zé Bonifácio é isso aqui. A geopolítica brasileira tem muito disso aqui, ó. Interiorização. Interiorizar. O Brasil é do tamanho que é hoje por causa dessa política que vem dos portugueses. Né? A América Espanhola é toda fragmentada. Pode observar, né? Todo mundo é pequenininho. Tentaram fazer a Gran Colômbia, não conseguiram, mas todo pequenininho. O Brasil é grandalhão. Isso aí foi uma preocupação lá de trás, né? Com essa integração nacional. Né? E olha que José Bonifácio, em 1800, já pensou em interiorizar a capital por motivos geopolíticos, estratégicos. Né? Poucas cidades no mundo, né? O professor americano ele falou isso lá. Né? O interessante do Brasil é isso, que a Brasília surgiu do nada. Cidades surgem espontaneamente, normalmente perto de rios, onde tem água, começa ali. Brasília foi assim, ó, vai ser aqui. Né? E os Estados Unidos questionam muito Washington, capital, no litoral. Que ela deveria ser interiorizada para motivos estratégicos. E o americano elogiou lá essa decisão que foi tomada lá atrás,
Isso aqui não é exatamente Brasília, não, mas é perto, no centro. É no centro. Zé Bonifácio foi um grande camarada, um grande brasileiro, um grande estadista, que é o que nós precisamos nesse país, estadista, gente com visão. Né? Mário Travassos foi um cara interessante, importante, tem algumas viagens, aqui que eu falei para vocês, ó, já caiu em prova, que ano passado, 2016. Né? Essa ideia do antagonismo geográfico é muito interessante. Né? Qual era a ideia dele? Buenos Aires tinha uma espécie de uma atração geográfica que escoava a produção brasileira, né, de grãos principalmente, para Buenos Aires. Né? Então a criação dos corredores de exportação aqui, né, criou um antagonismo geográfico a essa atratividade da bacia do Prata. Ele visualizou esse antagonismo. Né? O Prata, né, e o Amazonas carreavam os interesses econômicos brasileiros para fora, ao invés de ser para o mar, era para dentro. Isso normalmente cai. Tem mais um slide sobre isso. Agora, isso aqui eu acho que foi uma viagem. Ó. Isso aqui é uma estradinha que passa pela Cordilheira dos Andes. Para ele, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba e Sucre era uma espécie de triângulo geopolítico boliviano. E quem controlasse o triângulo dominaria a política continental na América do Sul. Acho que uma espécie de Hartler brasileiro. Pior foi o Meira Matos, que falou assim: não é o triângulo boliviano, não, é a Amazônia. A Amazônia é o Hartler brasileiro. Tipo o exército brasileiro. O Brau é foda. O Brau só quer saber da Amazônia, é o Brau. Mas o Mário Travassos é interessante de ler. Olha lá, caiu em 2012, 2014, 2016. Aqui, ó, esse mapinha aqui está dando para ver. Olha como é que é a bacia do Prata, ela carreia naturalmente para Buenos Aires. Com a construção dos diversos portos, né, aqui ao longo do litoral, essa convergência foi neutralizada. Uma espécie assim de forças, né, forças resultantes aqui. Foi interessante. Política de transporte que neutralizasse esse antagonismo. Combinação de ferrovia e por aí. Beck lembra de Costas, né? Lembra de retaguarda, de fronteira, sei lá, precursor da geopolítica, caiu em 2012 sua política de fronteira. A maioria deles fala isso aqui: interiorizar, povoar para interiorizar. O exército brasileiro tem um papel muito importante nisso aqui. Muitas cidades começaram com os famosos PF, exércitos, postos de fronteira, né? Os territórios federais. Foi Beckhausen. Teve um brigadeiro que falou da aviação, também tem que entrar nesse negócio. Golbery caiu ano passado. Esse cara achava que, plena ditadura, né? Plena ditadura, o negócio tem que se aliar com os Estados Unidos. E realmente a ditadura militar, durante todo o seu período, foi muito aliada com os Estados Unidos. Foi isso aqui que caiu, foi de baixo que caiu. Caiu as duas. Pelo menos é isso que está na Reconstituição ali hoje. O Brasil tem uma insularidade protetora. Muita gente achava que o Brasil era uma ilha. O Rio da Prata, né, vai entrando, vai subindo ali por dentro. Só foi, no início achava-se que o Brasil era uma ilha. Só depois que viram que não era. Mas acharam, tanto o mar, né, aí a entrada no Rio da Prata, parecia que era uma ilha. Insularidade protetora. Muito bem. Terezinha de Castro caiu vários anos, caiu ano passado também. Lembrou dessa mulher? Lembra do Atlântico Sul, lembra da Antártica. O Atlântico Sul está em moda, Amazônia Azul, né? Antártica, foi Terezinha. Foi ela que delimitou a nossa parte lá, nossa parcelinha na Antártica. Terezinha de Castro é Antártica. Olha o que ela fala aqui. Ô Barrão, olha os gargalos de Barrão. Magalhães, Boa Esperança, o corredor do Atlântico Médio. É isso que interessa para o Brasil. Meira Matos, eu não gosto muito do Meira Matos. Vocês já leram? Alguns já leram, né? Eu nunca vi um cara que escreve um livro que fala sobre ele mesmo. Então eu não gostei. Não gostei mesmo, já contou com minha antipatia. Ele falou algumas coisas, basicamente é isso aqui, ó. É desenvolvimentista. O Brasil está destinado a ser uma potência mundial. Né? Fala sobre a Amazônia. Amazônia, o que interessa, tudo é Amazônia. Ele se considera o pai do Caia Morte. A ideia foi dele, tem questionamentos. Se foi ele mesmo. Ele fala de áreas de interesse. Tudo é Amazônia. Acreditem se quiser.
2009, um ano antes do meu concurso, caiu essa porra dessa fórmula dele. Vamos ver lá, olha lá, trocou o coração da América do Sul, do triângulo boliviano pela Amazônia, e cai em prova essa porra. E é isso. Essa é a geopolítica brasileira. Aqui estão as ideias forças. O Brasil está destinado a ser um gigante no futuro, uma potência no futuro que nunca chega, deitado eternamente, esperando, né? Estamos esperando. Interiorização, o negócio é interiorizar, defender a Amazônia. Olha a Terezinha aqui, presença no Atlântico Sul, o negócio é desenvolver economicamente, socialmente, ainda tem aquele brincadeiro que falou da aviação. E é isso.